Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e esse é o primeiro episódio de uma nova série aqui do canal intitulada Conditional Sentences, que são conhecidas em português como orações condicionais. Nessa série, que vai ter 5 episódios ao todo, um a cada semana, eu vou te explicar tudo sobre os 4 tipos de conditional sentences que existem na língua inglesa e também como é possível misturar essas orações condicionais para expressar sentidos diferentes. Esse é um assunto que eu gosto bastante e por vários motivos. Primeiro, porque é algo que a gente usa com muita frequência quando está falando inglês. Segundo, porque é um dos poucos conteúdos da língua inglesa que é equivalente ao português. Ou seja, se você tiver em dúvida sobre como falar uma determinada frase usando uma conditional sentence, basta traduzir literalmente essa frase do português para o inglês que você resolve o seu problema. E terceiro, porque esse assunto é um tema muito frequente nas provas de inglês de vestibulares e também de concursos públicos. Nesse primeiro episódio, eu vou te apresentar o primeiro tipo de conditional sentence, conhecido como Zero Conditional. Mas antes eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativar as notificações e já deixar o seu like nesse vídeo. E lembra que o Doutor Inglês também está no Spotify. E para ouvir os conteúdos aqui do canal por lá, basta seguir o Doutor Inglês Podcast. Let's go? Para começar, você precisa entender para que servem as conditional sentences. Então, anota aí. Conditional sentences são usadas para descrever situações reais ou hipotéticas que dependem de uma condição para acontecer. As conditional sentences sempre vão ser compostas por 2 orações. Uma que apresenta uma condição, conhecida como if clause, porque é a oração que sempre começa com a conjunção condicional if, que significa se, e outra oração que revela uma consequência, conhecida como main clause, ou oração principal. Para ver como isso funciona, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. If I heat ice, it melts. Isso em português significa, se eu aquecer o gelo, ele derrete. Aqui ficam bem claras as 2 orações que formam a estrutura de uma conditional sentence. If I heat ice é a minha if clause, porque começa com a palavra if e porque indica a condição para que o gelo derreta. Já a oração it melts é a minha main clause, porque ela revela a consequência de se aquecer o gelo. Então vamos lá. Agora que você já sabe as partes que formam uma conditional sentence, eu vou te apresentar o primeiro tipo de oração condicional em inglês, conhecido como Zero Conditional. O Zero Conditional é usado para a gente se referir a situações que sempre são verdadeiras, como na frase If I heat ice, it melts. Agora, atenção para a informação mais importante. Anota aí. Toda oração no Zero Conditional apresenta a seguinte estrutura. If clause com um verbo no presente e main clause também com um verbo no presente. Vale ressaltar que essas 2 orações sempre devem ser separadas por uma vírgula caso a frase comece com a if clause. Então, por exemplo, se eu quero dizer em inglês a frase se eu acordar tarde, eu perco meu ônibus, ela deve ficar If I wake up late, I miss my bus. Note que essa oração está no Zero Conditional, porque a sua if clause tem um verbo no presente e a sua main clause também. Outro detalhe ao qual você deve ficar atento. Você não precisa começar uma conditional sentence sempre com a if clause. É possível iniciar a sentença também pela main clause. A única diferença é que, quando isso acontece, você não precisa usar uma vírgula para separar as 2 orações. Assim, no caso do exemplo, If I wake up late, I miss my bus, eu poderia dizer I miss my bus
if I wake up late. Note que mesmo com a inversão das orações, os tempos verbais da estrutura do zero conditional permanecem os mesmos. Main clause com o verbo no presente e if clause também com o verbo no presente. Com relação ao zero conditional é isso. Agora, como eu sempre digo aqui no canal, o negócio é praticar. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com exercícios para você treinar essa estrutura. Caso você tenha qualquer dúvida, deixa ela aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn, beleza? Nos vemos no segundo episódio aqui da série, que vai tratar do first conditional, a segunda forma de conditional sentence que existe em inglês. Espero você! Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!